Bom dia, boa tarde, boa noite a todos que nos ouvem. Nós estamos aqui hoje para mais um podcast número 7 de Jogadores Anônimos. E hoje nós temos uma convidada muito especial. Nós temos a honra de poder conversar um pouco e de poder ouvir um pouco do, do que a doutora Norma tem estudado e trabalhado ao longo aí da sua carreira profissional. Doutora Norma Barreto, ela é psicóloga, ela é sexóloga, ela é terapeuta sexual, formada em pedagogia e psicopedagogia, professora de graduação e de pós-graduação na Universidade de Pernambuco e na Universidade Federal de Alagoas, fundadora de diversos grupos de estudos de sexologia, especialmente voltado para alunos de graduação e pós-graduação na área de saúde e educação. Diversas palestras sobre o tema, sobre sexologia, sobre psicologia, e ainda dedica muito boa parte do seu à população mais carente, atendimento popular. É uma grande honra, né, poder estar aqui com a senhora, né, doutora Norma, Obrigada. e aqui o tema que nos foi encaminhado, né, confesso que eu até não conhecia desamparo aprendido ou abandono. E o que Aham. isso tem a ver, né, com o nosso problema com o jogo, né, a compulsão pelo jogo, a patologia, a doença, a compulsão pelo jogo. E eu dei uma breve pesquisada aqui, mas obviamente a senhora vai poder falar bem melhor sobre isso. Eu dei uma breve pesquisada e como isso tem a ver, né? Desamparo aprendido, sim, resumindo, né, pelo que eu pude entender, é aquela situação em que a pessoa não acredita mais que pode mudar algumas situações, principalmente situações difíceis, mesmo que ela possa mudar. E isso aconteceu comigo, que sou um jogador compulsivo, né, por muitas e muitas vezes, né? Talvez a compulsão pelo jogo faça isso com o jogador compulsivo, mas a senhora seja bem-vinda, né? A senhora vai poder falar bem mais sobre isso, sobre o que é, quais são os sintomas, a origem, as consequências, se há tratamento, né? Quais são as atitudes, quais são os tratamentos. E eu passo a palavra para a senhora, agradecendo mais uma vez essa sua presença, e a gente volta a conversar. Tem muitas perguntas aqui para fazer. Obrigado, viu? Obrigada também. Eu acho que é sempre bom. Eu digo que gosto de falar dessas coisas que eu trabalho e eu estou cada vez estudando mais. Na verdade, é um termo novo, desamparo aprendido, embora o conteúdo seja o que nós conhecemos, mas essa nomenclatura ela é da neurociência. Então, aí eu estou fazendo uma especialização nessa área de neurociência para psicólogos. E me chamou muito a atenção esse tema. Inclusive, eu vou apresentar sábado num curso que eu estou promovendo para pais e professores, que é sobre as crianças que são abusadas, são violentadas emocionalmente também. E o desamparo aprendido tem tudo a ver com tudo e tem tudo a ver com todo mundo, de certa maneira, porque ele está ligado ao abandono. A gente pode chamar de desamparo aprendido ou abandono. E abandono é uma das feridas emocionais que começam a acontecer na infância. Então, nós temos a rejeição, o abandono, a humilhação, a inferiorização, a injustiça, a traição de conceitos, a traição de crenças. Então, essas características, elas são construídas, eu poderia chamar assim, na infância. Elas são instaladas na infância. E eu sempre friso que os adultos que tomam conta das crianças, geralmente os pais, eles não têm informação sobre essas repercussões das ações deles. Eles não têm. E eles fazem atitudes e tomam medidas considerando que estão fazendo o processo educacional o melhor possível, o mais coerente de todos. Então, eu gostaria já de deixar de lado essa ideia de que nós estamos
condenando, ou acusando, ou criticando os adultos que tomam conta das crianças. Porque isso interfere também no social, interfere na escola, nos relacionamentos entre iguais, que são as pessoas da mesma idade. Então, é um processo conjunto. Mas, enfim, vamos lá. Como começou isso? Isso é bem recente, são pesquisas de dois psicólogos americanos em 1967. Então, para a ciência é muito cedo, não é pouquíssimo tempo que a gente tem esse termo sendo trazido com essas características. Então, eles fizeram inicialmente experiência com animais, como sempre se faz em laboratório, tentando que os animais reagissem a situações difíceis. Então, colocaram em três grupos: um grupo conseguiu sem nenhuma dificuldade, os outros grupos tiveram uma dificuldade maior. Para resumir a pesquisa, eles entenderam que alguns estímulos deixam, no caso era o animal, mas a gente está trazendo já para as pessoas, alguns estímulos, algumas dificuldades impedem que a pessoa tome atitudes ou busquem a saída. Então, a ideia é que aos poucos eu não consigo, eu não sei fazer, isso não é para mim, é muito difícil, não faz parte da minha rotina, eu não acredito em mim. E isso vai acontecendo no processo gradativo pelo dia a dia. Vamos focar na criança, que é onde tudo se instala. Você não pode fazer isso porque você é pequeno. Ou não coloca o suco no seu copo porque você vai derramar. Não suba aí que você vai cair. E uma série de situações que vão descredenciando aquela pessoa, aquela criança, no caso, e ela passa a desacreditar dela gradativamente. Por isso que é aprendido que se fala da síndrome. Porque aos poucos ela vai se habituando que eu não sei, eu não sou capaz, eu não posso, todo mundo consegue menos eu. E depois vem as comparações, já na fase mais da adolescência. Fulano tirou uma boa nota e a minha não foi, ou estudou menos do que eu e tem o melhor desempenho. Isso tem a ver com beleza também, isso tem a ver com amigos, com questões sociais. Circulou muito aí um debate sobre um filme sobre adolescência, que vocês devem ter visto também, e nós ficamos questionando se aquele adolescente tivesse tido um suporte, tivesse tido informações de acolhimento, provavelmente ele não tivesse tido aquelas reações. Então, o que se percebe é o seguinte: se cobra muito e se entrega pouco. Se entrega como? Se entrega muitos conceitos, muitas ordens do que é educação, do que você pode, do que você não pode. Então, se entrega muito isso, se exige muito isso, mas na hora da falha, na hora do erro, na hora da escuta, fica faltando. Então, essa questão da pessoa se sentir desamparada e abandonada é quando ela procura ajuda e não encontra. Então, cadê aquela mãe, ou aquele pai, ou aquele avô, ou aquela professora, aquele adulto que me cuida, que pede para eu fazer tantas coisas e que me obriga praticamente a fazer tantas coisas, e na hora que eu erro, eu sou punido? Por que não me explicou? Por que não me escutou? Por que não me deu apoio? E as pessoas aprendem também com isso a não acolher as próprias emoções. Então, eu tenho escutado aqui de pacientes adultos, principalmente as mulheres, que também tem um outro adicional aí na educação, que é um dificultador para permitir que mulheres resolvam as coisas no formato pessoa, e às vezes não, você é mulher, não pode fazer isso. E elas dizem para mim assim: eu ainda lembro de um bullying, que a gente chama bullying, né? Essa crítica que me fizeram na escola, eu tinha 8 anos. Então, hoje ela tem próximo a 40 anos e ela me relata o que ela lembra que sofreu na escola de crítica. Uma colega chegou para ela e disse: Você não precisa se arrumar, não, porque você nunca vai ser bonita.
nunca ninguém vai olhar para você, nunca ninguém vai se interessar por você. E ela ficou muito reservada com isso e não levou para casa ou para a professora, não se sentiu à vontade de conversar sobre isso e não se sentiu acolhida. Então, essa criança, por exemplo, faz um processo de autoacolhimento. Eu tenho que me virar sozinha, entre aspas, vou colocar essa frase. Eu tenho que me virar sozinha, porque as pessoas não me entendem, elas não me escutam, elas não me apoiam. E eu não estou colocando que a gente deve anestesiar essa criança, disfarçar, mudar essa situação da vida. Não, não foi nada, fique tranquila. Não, vamos entender a questão, vamos conversar sobre isso. E esse abandono vai crescendo. E a pessoa chega a um ponto de dizer: tudo na minha vida dá errado, tudo é problema. E eu tenho que me virar em alguma coisa. Aí eu posso fazer uma correlação com o jogo ou com outras dependências, porque é onde a pessoa se sente acolhida. Eu estou muito chateada da vida. Ah, vamos ali, a gente joga, tu vai ficar bem. Vamos tomar uma. A gente senta ali, toma uma cervejinha, etc. Você vai ver como vai tranquilo. Isso é uma anestesia para o cérebro. E eu não estou falando só da bebida, eu estou falando de recursos que vêm para a mente como se fosse para esconder uma situação e a pessoa ficar bem a partir daí, que seria um bem, entre aspas. Então, o que ocorre é que a pessoa se anestesia com vários setores, e aí o jogo é um desse, principalmente quando tem o resultado de ganho. Então, assim, opa, é aqui. Porque é aqui onde eu recebo dopamina. Porque o cérebro está lá na busca da dopamina. Já foi tudo tão prejudicado antes, e agora eu estou aqui vibrando com isso, às vezes com os amigos que estão curtindo. Isso vale também para jogo pela internet. E geralmente o jogo pode estar associado a uma bebida, a um petisco, ou depois sair dali para ir para algum lugar, estende a programação. Então, existe o quê? Existem recompensas. E o nosso cérebro gosta de recompensa, sim, mas às vezes as recompensas são inadequadas. Então, o que é que gera dependência? Todas as vezes que eu vou fazer aquilo, ou vou para aquele lugar, ou eu obtenho resultados que me satisfazem. Então, eu vou sempre buscar. E como o nosso cérebro é favorável à recompensa, eu não vou deixar de fazer aquilo, porque aquilo é o que me faz bem, embora com prejuízos posteriores. Ou da saúde física, ou da saúde mental, ou da saúde financeira, ou todas juntas. Então, tem consequências e as consequências são danosas. E tudo isso é um grande impacto para a saúde mental. E as pessoas começam a desenvolver disfunções, né, psíquicas de todas as ordens, que a gente poderia colocar como angústia, ansiedade, medos, estresse pós-traumático. Então, tem uma série de consequências a partir daí. E quando isso não é visto dessa forma, a pessoa fica sempre ligada. Então, no caso que vocês estão dizendo, por exemplo, qual é a decorrência maior desse desamparo? É, a pessoa ter passividade e falta de motivação. Eu vou ler que eu coloquei uma lista aqui de coisinhas, de sintomas. Baixa autoestima, isolamento social. Quer fazer uma pergunta? Antes da senhora falar das consequências, né? A senhora falou uma coisa que me chamou muito a atenção, né? E Aham, falar das consequências e do tratamento, né? Que a senhora vai falar na sequência é muito importante, mas a senhora falou, fez essa conexão com a compulsão pelo jogo, né? Com a compulsão pelo álcool ou com outras compulsões quaisquer, como um anestesiante, né? Como um entorpecente. isso. E é exatamente isso que ocorria, né? Comigo, que sou portador dessa doença. Num primeiro momento, é apenas um anestesiante, é apenas algo
que me dá algum prazer, né, imediato, né, mas que pelo fato de eu ser portador dessa doença, acaba me levando exatamente a essa situação que a senhora tão bem descreveu, né, que é o desamparo aprendido e o abandono. Chega um momento em que eu tento parar de jogar, não consigo, né? Tento parar de jogar e não consigo, né? Eu vou fazendo dívidas e mais dívidas e chega a uma situação em que eu acredito sinceramente que eu não consigo mais parar e não consigo mais resolver aquela situação. Esses dias eu ouvi uma coisa muito interessante, né, de um irmão, né, essa irmandade. A gente ouve tanta coisa boa e essa irmã disse que a minha mente, né, pelo fato de eu ser jogador compulsivo e continuar jogando, ela vai se deformando e ela chega a um grau de deformidade que eu não consigo mais enxergar e eu não consigo mais aceitar que eu posso sair daquela situação, né? E o programa de 12 passos, o programa de jogadores anônimos tenta, né, fazer com que a pessoa acredite que é possível sair dessa situação, né? Que é possível reverter isso. Então, desculpa te interromper, né, mas Não, eu foi queria fantástico. abrir esse parênteses para que É, agora a senhora possa falar do quão grave é a gente ficar nessa situação, não sair da situação, né? As consequências disso, mas que é possível, tem tratamento, né? Tem como, né? tem. Sair dessa É. situação. Então, Na devolvo a verdade, palavra aí. na verdade, a questão é o seguinte: o cérebro constrói rotinas, certo? Ele constrói hábitos. Então, se sempre que eu estou com uma dificuldade emocional, por exemplo, eu estou triste, e aí eu vou comer, tá certo? Ou eu vou jogar, vou beber. Então, eu tenho essa anestesia, que na verdade é uma fuga. Eu não quero enfrentar, por exemplo, o meu medo. E daí eu encontro uma alternativa para esconder esse medo. Eu não quero enfrentar a minha tristeza, minha dor, minha decepção, minha frustração. E daí eu digo, não, todas as vezes que eu estou assim, eu só fico bem fazendo isso. E tem essas alternativas, como você bem colocou, pode ser jogo, pode ser fumo, pode ser álcool, pode ser alimento. Às vezes as pessoas passam até na academia. Tem pessoas que passam 8 horas numa academia, fazendo exercício mesmo, não é só conversando, não, fazendo exercício. Porque ela quer extravasar aquele peso que ela está sentindo. Por outro lado, quer fugir do ambiente que ela estava, que talvez tenha sido o causador, que pode ser o trabalho, pode ser um ambiente social, pode ser um ambiente familiar. Então, se usa muito, nós temos um sistema chamado sistema simpático e parasimpático, que é, no caso, o sistema simpático do nosso cérebro, ele nos prepara para luta e fuga. Então, se eu estou com um problema e eu preciso resolver, e eu penso que eu não sei como resolver, porque eu venho me desamparando, quem primeiro se desampara é a própria pessoa, quando ela se torna adulta, quase, ou na adolescência mesmo, ela entende, eu não consigo, como você colocou, eu não consigo, eu não posso, está difícil. Então, eu vou abrir mão disso, eu vou desistir, eu vou mergulhar nessa situação. Aí eu mergulho, depois eu me arrependo porque teve um problema, porque eu gastei muito, porque eu podia usar esse dinheiro para comprar tal coisa e tal. Então eu vou sentir o quê? Culpa e vou me punir. Então quando eu sinto culpa e me puno, eu fico de novo no desamparo. Eu fico de novo naquela crença de que eu não sou capaz. Ah, mas eu estou muito angustiado hoje, eu tenho que ir lá jogar. E se liga para um amigo, e o amigo é incentivador disso, diz, bora lá, rapaz. Você sabe como você fica bem quando a gente sai de lá. E aí, assim, isso vai entrando numa constância e o cérebro vai se. Você falou que ele ia se deteriorando, dificultando, alguma coisa assim, modificando, e de fato ele se modifica porque ele fica rotineiro naquela mesma situação.
tá? Então ele se agrega aquilo como se fosse eu vou me agregar a isso, porque essa é a minha verdade. Eu não consigo resultado em nada, eu só consigo resultado aqui. Eu não consigo me ver livre das minhas pendências emocionais, mas quando eu vou para lá, para o barzinho, eu me sinto outra pessoa. E até socialmente falando, as pessoas dizem: toma uma para poder ficar alegre, começa a beber para poder dançar, né? Vai, então, toma uma dose para poder chegar junto daquela menina, ou daquele grupo. O que é que acontece? Nós estamos literalmente anestesiando nosso pré-frontal. Nosso pré-frontal é o lugar, né, do nosso cérebro onde tem a lógica, a interpretação, o foco, a percepção das coisas, as decisões. E o álcool, por exemplo, anestesia. E outros hábitos também de jogo, de outras compulsões, anestesia também, porque eu fico voltada só para aquilo que eu estou fazendo. E automaticamente eu uso só meu lado emocional. E esse nosso sistema emocional é ele exatamente que cronifica. É onde nós temos a memória, é onde nós temos os afetos, onde nós temos a criatividade, que é o nosso sistema límbico. Então, é aí onde as coisas se registram. E o tratamento, qualquer tipo de compulsão, dentre outras coisas, é trocar hábitos. Trocar hábito. Porque o nosso sistema límbico precisa entender que agora eu quero outra coisa. Então, nós temos o hipocampo, que é da memória, temos o hipotálamo, das emoções, e temos um órgão bem pequenininho, que é uma capacidade de transmitir tantas coisas, inclusive a nossa parte afetiva, que chama-se amígdala cerebral. Então, esse conjunto que forma nosso sistema límbico, é aí onde nós vamos atuar. Porque não é só a capacidade de se convencer. Porque se você usa o seu pré-frontal, você sabe, eu não devo jogar. E aí, se você diz, não, isso me dá prejuízo, o seu pré-frontal está ali, dizendo tudo certinho. Mas o sistema límbico diz assim, diz sim, daí? Você gosta? A gente está habituado a isso. Por exemplo, se a pessoa tem um horário para sair, para ir jogar, ou seja o que for, estou colocando jogar porque é mais focado no nosso trabalho aqui. Mas se a pessoa tem um dia de sair, ou tem um horário para sair, tem um lugar certo, que eu digo, sempre sistemático, acabou. Porque se você dirige a um automóvel, por exemplo, você, depois de um tempo, você não fica mais procurando onde é o acelerador, cadê o freio? Não, você já entra no carro, liga e vai. Porque o sistema já adotou aquilo ali como rotina. Você nem olha mais para a marcha. Se seu carro tem marcha, você já nem olha. Você já sabe, pelo tempo de velocidade do carro, você já sabe se você vai estar segunda, terceira, quinta. Então, é o nosso sistema que sistematiza a situação. Então, se a gente trabalha sem olhar para isso, sem olhar para essa área do nosso sistema, que é o caso também onde fica o nosso sistema autônomo, o simpático, que eu falei, e o parasimpático, que é de alívio. Então, se a gente não atua nessa área, só fica repetindo: você pode, você deve, você sabe que é bom, você é forte, você... Isso incentiva, mas não trata o problema. Então, a gente precisa entender que para tratar qualquer situação compulsiva, precisa mudar a rotina, precisa mudar o roteiro, gradativamente, lentamente, porque se quiser mudar rapidamente, não vai conseguir. Por que não vai conseguir? Porque o nosso sistema chama de volta. Então, quando você gosta de um alimento, por exemplo, que tem num determinado restaurante, o que que você faz? Ah, estou de folga, acho que eu vou lá, tenho tanta saudade de comer.
X, aquele prato X que tem lá naquele restaurante. Aí você vai para o restaurante, você pede o prato X, você nem pega o cardápio. Quando você chega lá, diz assim, eu já sei o que eu quero. Porque você já vai com aquilo programado. Mesmo que, mas experimenta esse outro, é tão bom, etc. Não. Quando eu venho para cá, eu só quero esse, porque eu já entendi que esse aqui que é bom, que é feito aqui, etc. Então, eu estou falando do nosso sistema de registro. Ou atua no registro, ou a diferença é pequena. Não estou dizendo que não melhora, eu só estou dizendo que não trata especificamente, certo? Tem pergunta? Para eu poder entrar no. Tem alguma pergunta? Não, o nosso sistema ele é, ele é treinado, né, para não para usar a menor energia possível, né? Interessante o que a senhora falou. Ele é preguiçoso, É, ele prefere fazer aquilo que ele já sabe, né? Aquilo que claro, vai vai ser o menor esforço para ele. Mas exatamente. mas é o que acontece bastante, né? Inclusive comigo, né, que sou jogador compulsivo, é que nessa mudança de hábito eu acabo mudando de adicção, né? Eu saio da adicção do jogo, né? E aí vou para a adicção do álcool, ou então fico com as duas, ou vou para a adicção das drogas, ou para a adicção do sexo, né? Ou da pornografia, né? A senhora é É, mais especialista nisso, e eu, claro, quero relevar alguns minutos para falar sobre isso também, mas a gente vê muitos casos assim, né? Entre nós adictos, né? Adicção cruzada, né? Adicção dupla, tripla, e quando consegue se livrar de uma, vai para outra. É uma doença muito difícil, mesmo, muito difícil de se lidar. você entende que é uma substituição, né? Você sai de uma compulsão para outra, você está substituindo, você não desfez a compulsão, você apenas trocou o conteúdo. E essa questão com a pornografia também, eu acho que ela é até muito da nossa contemporaneidade, né? Tem sido trabalhado isso de uma forma muito intensiva, que prejudica a pessoa que assiste, prejudica com quem essa pessoa vive, a parceria da pessoa porque a pessoa só quer funcionar na vida no sistema que ela vê na pornografia, que ela vê nos vídeos, que ela vê nos filmes. E isso traz muito transtorno. Por outro lado, eu já estou muito satisfeito, feliz, maravilhoso assistindo e também manipulando o próprio corpo, porque a pornografia traz as duas coisas. A pessoa assiste e a pessoa também manipula o corpo, toca o corpo. Então, eu não preciso de parceria. E isso é um transtorno na relação, porque assim, eu perdi o desejo pela pessoa, eu perdi a motivação. Essa pessoa não é mais a mesma coisa. No começo do relacionamento era assim. E todas essas coisas eu escuto diariamente. E, por outro lado, a pessoa que tem um sistema de compulsão e ela vai para o sexo, ela não sente prazer, ela precisa realizar. Então, ela vai fazer aquilo, porque o sexo ele é entre duas pessoas adultas com consentimentos e que é prazeroso e é praticamente lúdico. As pessoas brincam com sensibilidade, com toques, com carícias. E, no entanto, na compulsão, não. É focado no genital e a pessoa vai, e vai, e vai, e vai, e vai até esgotar aquela compulsão. E não aparece o prazer. E às vezes até machuca a outra pessoa, literalmente, corporalmente, que eu já tenho atendido situações assim, de a pessoa precisar ser socorrida. Já tem situações das pessoas precisarem fazer uma microcirurgia, porque tem laceração, tem uma série de coisas. Então, a compulsão não é uma coisa que diga assim, é um prazer saudável. Não, é um prazer patológico. É um adoecimento naquilo. Então, se está comendo, eu tenho que comer quantidade enorme, mesmo eu não estando mais me sentindo com fome. E eu acabo de almoçar
e vou numa sorveteria. Eu acabo de almoçar e vou comer pizza. Eu acabo de almoçar, vou fazer um complemento que às vezes nem tem mais condição. Mas eu estou na ideia de que eu preciso comer. Então eu tenho que ir lá fazer isso. E já atendi pacientes aqui com compulsão por álcool, que era assim, era o uísque que o senhor tomava. E ele disse, quando eu chego, que eu pego a garrafa, tem que estar intacta. Ele tira a tampa, ele dizia, tira a tampa, joga a tampa fora. Então eu só pago quando a garrafa seca. Então, ele, mesmo que ele já não tivesse mais em condição, mesmo que ele não tivesse mais desejando, mesmo que ele não tivesse mais apreciando o que ele estava fazendo, o objetivo dele era secar a garrafa. Eu não sei se eu estou me fazendo entender o quanto isso é o desamparo que a pessoa faz com ela mesma. Ou seja, eu me entrego naquele processo, eu me entrego à compulsão e eu não cuido mais de mim. O que eu queria trazer também para vocês era assim, era o que decorre, a decorrência desse desamparo aprendido, que é essa passividade, falta de motivação, baixa autoestima, isolamento social, queda no desempenho, entendendo como desempenho tudo que a pessoa vai fazer na vida, a depressão, a ansiedade, o pânico, o estresse pós-traumático, a solidão, os constrangimentos, a vergonha, porque também a pessoa tem vergonha. Eu tenho vergonha de dizer que eu ainda bebo. Eu tenho vergonha de dizer de dinheiro. Eu tenho vergonha do meu pessoal de casa dizer de novo. Então, a dissimulação, não, não é bem assim, não. Eu só fui ali porque fulano me chamou, mas eu. Foi coisa rápida, 5 minutos, às vezes passou horas. Ele disse que passou lá. Tem os distúrbios do sono, que isso aí não tem nem o que discutir mais o quanto é imprescindível dormir, porque enquanto a pessoa dorme, o metabolismo todo se faz, a varredura do que não foi bom para o cérebro, os hormônios, todo um sistema digestivo, circulatório, tudo se organiza enquanto a pessoa dorme. E se ela dorme pouco, dorme mal, ou ela tem alguns problemas de apneia, problema de pernas inquietas, problema de pesadelo, etc., ela não consegue ter um sono qualitativo e automaticamente não é reparador. Tem a questão da inércia, a desistência, que a gente vem falando tanto aqui no processo todo, a procrastinação e às vezes chega até o suicídio. Então, chega um ponto que a pessoa perde o controle completamente e diz só com a morte. Só a morte vai dar um jeito na minha vida. E, na verdade, não dá um jeito nem na vida e ainda deixa as pessoas, né, que são próximas numa situação de muito, eu acho muitos traumas que podem aparecer, né? Bom, o tratamento é a psicoterapia, técnicas de gerenciamento do estresse, que é isso, qual é seu estresse, porque as pessoas não são habituadas a falar do que elas pensam e muito menos do que elas sentem. Então, eu tenho vergonha de dizer que estou triste, eu tenho vergonha de chorar. Como é que as pessoas vão dizer? Como assim? Você é um homem adulto ou uma mulher adulta, está chorando? Por quê? Isso é besteira. Então, o choro é uma coisa que incomoda muitas pessoas, porque elas não sabem o que fazer quando o outro chora. E isso desde a infância. Fica quieto, cala a boca, vamos tomar um sorvete, vamos ali na pracinha, para de chorar. E não deixa essa expressão acontecer, que é importantíssimo. Tem também essa exposição gradual a novos desafios, como vocês fazem, por exemplo, um dia sem jogo, mais um dia sem beber, mais um dia, sabe? Esse processo gradual, ele é bem importante. O apoio social, familiar, emocional, medicamentos, quando necessário, geralmente é. Chega a um ponto que precisa dar um certo conforto ao cérebro, né? Porque muita tensão, muita angústia, muita coisa fica muito tenso, fica muito impaciente, muito irritado, então às vezes realmente precisa da medicação. Bom, atividade física, que é indispensável para liberar
neurotransmissores saudáveis e ir trocando com esses que não são saudáveis. A alimentação, que não precisa ser dieta, mas ela precisa estar dentro de um equilíbrio, porque a alimentação inflamatória, ela atinge o intestino e o intestino se comunica com o nervo vago e essa inflamação vai para o cérebro. E aí a gente precisa entender que esse esquema aí precisa ser bem entendido e trabalhado. O lazer, que é indispensável, não o lazer do que já acha que é, mas o lazer saudável, fazer uma caminhada, ir na bike, jogar futebol, ir à praia, ir para o campo, pescaria, o que a pessoa gostar. E, acima de tudo, pedir ajuda sem constrangimento. Porque o organismo fica indefeso e aí se entrega ao abandono e aos vícios, automaticamente. E eu vou fazer um alerta: dificilmente a pessoa sai sozinha. Ela precisa ter essa equipe, não é? Tanto de especialistas, como suporte em casa, como suporte social, como os grupos de apoio, como vocês têm. E isso realmente faz uma estrutura que viabiliza a pessoa fazer as trocas. Vou deixar uma outra coisa também, já que o nosso tema é desamparo aprendido ou abandono, que as pessoas entrem no processo de psicoterapia para focalizar, para detectar como começou esse abandono, já que ele foi aprendido, em que fase da infância, se foi na fase da amamentação, se foi na fase do começar a ter um contato social, escola, com amigos, se sentiu humilhado naquela época, se a ideia de dizer eu confio na pessoa, um assunto, e essa pessoa passou adiante, então eu me sinto traído nessa situação. Então, a psicoterapia vai localizar não só a causa, mas quando aconteceu. E a pessoa trabalhar isso para sair desse desamparo. Isso é gradativo, né? Não é uma coisa instantânea, nem é tipo milagre, né? Mas a gente investe nisso. Doutora Norma Barreto, né? É impressionante como o desamparo aprendido se assemelha, né? Se encaixa na situação de um adicto, né? De um jogador compulsivo, de qualquer outro Sim, compulsivo, naquele momento em que ele se diz, né? Que está no fundo do poço, né? A senhora bem exatamente. falou, né? Que é uma situação que muitas vezes, ou algumas vezes, pode levar ao suicídio. E isso também passou pela minha cabeça e passa, né, pela cabeça de vários outros compulsivos, né, quando está naquela situação que acha que não tem mais jeito, né, isso é muito comum, né. E outra coisa que a senhora disse que me chamou muita atenção é de que sozinho eu não consigo. Sozinho eu não consigo sair dessa situação. Peça ajuda, peça ajuda, seja ela a psicóloga, seja ela psiquiatra, né, seja ela de grupo de apoio familiar, qualquer ajuda é bem-vinda diante, né, de uma, estou falando da compulsão pelo jogo, né, estou falando de uma patologia que não é brincadeira. Mas eu queria agradecer, né, a senhora ter a sua presença, mas eu não poderia perder a oportunidade e pedir mais alguns minutinhos, né, da senhora, porque a senhora é uma especialista, né, na questão do sexo, né, do sexo saudável, né, faz acompanhamento com casais, e a senhora disse que na sua clínica, né, na sua história profissional, já se deparou com diversos casos, né, patológicos, de compulsão pelo sexo ou de compulsão pela pornografia, né? Então, alguns, queria aproveitar alguns minutinhos, né, porque me ocorreu que o jogo, né, no caso a compulsão pelo jogo, né, eu costumo falar que o jogo, ele ao longo do tempo, ele evoluiu muito, né? Se a gente pudesse falar numa geração X, né, lá na década de 60, 70, né, a principal modalidade era o baralho, o jogo era presencial. Quando
a doença estava em estado terminal, a pessoa colocava a chave do carro na mesa, né? Apostava o carro, né? Apostava a casa, né? E depois o jogo evoluiu para outras modalidades, né? Casas de bingo, né? Casas de videopoker, e aí era no crédito, né? Era cheque, né? Fiado, né? Se apostava desse jeito. E hoje, nessa geração Z, né? Eu costumo falar que o jogo é um craque digital. Ele está absolutamente em todo lugar. A velocidade com que se causa uma dependência é desumano, né? Essas plataformas eletrônicas de apostas, elas são muito violentas, né? As apostas são muito rápidas, né? Hoje nós temos Uhum. meios de transferência de dinheiro que são instantâneos, né? A pessoa não tem tempo de raciocinar, não tem nenhum respiro, né? Não tem chance contra a doença, né? Então, eu imagino que o sexo também, né? O sexo também foi evoluindo ao longo do tempo, né? A geração X era de uma forma, a geração Y já tinha outras formas, né? E hoje também tem um relacionamento virtual, né? Até mesmo, né? O sexo virtual, né? Então, eu acho que isso no sexo também ocorreu, né? E eu queria que a senhora falasse um pouco da seriedade, né? Da gravidade que é a patologia, a compulsão pelo sexo ou pela pornografia. E a gente costuma falar que, seja no álcool, seja na droga, seja no jogo, né? Eu não posso fazer a primeira aposta. Eu não posso ir ao primeiro gole, né? Eu não posso fazer o primeiro uso, né? Então, no sexo também eu fico imaginando, né? É muito difícil, mas eu também não posso ir ao primeiro ato. Queria que a senhora falasse um pouco sobre isso, né? Sobre esse assunto, né? Que também é Uhum. tão instigante, né? Tão gostoso de se falar, né? A gente poderia falar aqui o tempo todo, mas eu sei que o tempo da senhora é curto, então queria, nesses minutos finais, que a senhora pudesse falar alguma coisa sobre isso. É um assunto que eu também gosto, porque eu acho que ele é pertinente ao ser humano. E é uma atividade de trocas de substâncias. Se a gente pudesse olhar a parte orgânica, nós trocamos dopamina, ocitocina. À medida que as pessoas entram em contato, elas liberam esses neurotransmissores que são saudáveis. E a gente diz que são os hormônios do prazer. Ocitocina, dopamina, serotonina e endorfina. Então, nas trocas de carinho, carícias, nos encontros, no movimento, quando isso é compartilhado, e eu digo, permitido entre o casal, como é que a pessoa quer conviver com isso, essas substâncias realmente elas vêm e elas são saudáveis para o organismo. E, por outro lado, elas nos trazem prazer, porque o corpo inteiro responde ao prazer. E uma das coisas que mais dificulta é a gente pensar que o sexo é genital. As pessoas pensam isso. Então, quando eu estou pensando em ter um encontro com alguém, eu já me programo para ser assim, 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 principalmente para quem tem compulsão, porque esquece todo o restante do corpo e se foca no genital. E no nosso trabalho, inclusive de terapia sexual, fazemos com que a pessoa compreenda que o corpo todo responde, que o corpo todo é sensível, que o corpo todo é orgástico e que ela não precisa estar focada no genital, tanto para homem como para mulher. Mas pode até ter esse envolvimento genital. Então, voltando um pouco aí na história, né? Inicialmente, o encontro sexual era para reproduzir, só para reproduzir. Então, tinha um esquema, né, era um encontro entre um homem e uma mulher, e era feito dentro realmente desse foco genital e era para reprodução. Não havia fala, não havia contato afetivo, não havia nenhum tipo de carinho, e era só nesse sentido. Bom, veio evoluindo, né? Os estudos foram chegando e recentemente, é recente que começa a se falar de sexo-prazer, porque sempre se falou de sexo-fecundação. E ainda temos as questões mais ligadas a algumas religiões, a algumas crenças, que também focam nesse lado do sexo e reprodução.
Nós outros da área de saúde focamos no sexo prazer. Porque do jeito que é prazeroso dançar com aquela pessoa que a gente gosta, do jeito que é prazeroso assistir um filme, do jeito que é prazeroso abraçar, a gente também vive essa parte mais íntima com aquela pessoa, e eu digo com coordenação entre ambos, né? A conexão, que é fundamental, mas para ter uma conexão sexual precisa ter uma conexão afetiva, para ter uma intimidade sexual precisa ter uma intimidade afetiva. E a intimidade é exatamente você poder dizer para o outro o que você gosta, o que você não gosta, afetivamente. Porque quem consegue falar pela conexão, pela intimidade afetiva, vai também ter conexão e intimidade sexual. Então, o sexo não dá para ser compulsão, como eu falei antes, porque se a pessoa fica focada e só fazendo aquela repetição, ela vai extravasar aquelas tensões, mas ela não vai ter prazer. E tem uma outra coisa que eu vou aproveitar aí para colocar, que as pessoas têm objetivo de orgasmo. Isso é um transtorno na vida de todas as pessoas, porque não pode ser objetivo, é para ser uma consequência de um possível prazer que cresce. Às vezes só o prazer já é suficiente, as pessoas ficam maravilhadas. E, e se o prazer continua e vai numa sequência, etc., pode ter um prazer maior. Mas as pessoas me trazem assim, eu quero ter orgasmo. Inclusive as pessoas acham que é para ter. E eu tiro esse verbo e coloco é para sentir. Não é para ter, é para sentir. Porque se o organismo é normal, tem todas as funções, e se desperta a sensibilidade, as pessoas têm um organismo possível. Agora, sentir é outra coisa. Então, o afeto, o carinho, as carícias, o encontro, os toques, o beijo, o abraço, vão despertando exatamente nosso sistema límbico que vai mandando ocitocina, dopamina, etc. E a situação flui positivamente e é prazeroso. Então, eu defendo que o sexo precisa ser lúdico e leve. É um brincar entre adultos com consentimento. Eu consinto que brincar desse jeito, o outro não consente, então a gente evita aquele tipo de brincadeira. E eu falo brincadeira, os toques, o acariciar, o beijar, porque às vezes as pessoas forçam a outra a fazer alguma coisa porque eu quero, porque eu sinto prazer com isso. E aí já passa a ser um sexo patológico, entende? Eu não sei se eu respondi. A doutora Norma Barreto esteve conosco hoje aqui no nosso sétimo podcast JA, pedagoga, psicopedagoga, professora de graduação e pós-graduação na Universidade de Pernambuco, na Universidade de Alagoas. Quero mais uma vez muito agradecer, né, o seu tempo, né, doutora. Quero agradecer a nossa conversa, né? Foi muito prazeroso para mim. Queria dizer para aqueles que ainda estão aqui nos ouvindo, né? Algumas pessoas, né, eu diria a maioria das pessoas podem jogar, podem apostar de forma saudável, de forma recreativa, não há nenhum problema nisso. A grande maioria das pessoas podem, mas eu não posso, né? Eu sou portador de uma doença, né, grave, uma doença séria, uma doença, como foi dito aqui hoje, pode me levar ao suicídio, né? E isso é pouco perto do que ela pode causar antes disso. Eu não Uhum, posso. Né? Algumas pessoas podem, né? E é muito gostoso, né? Podem fazer sexo de forma muito saudável, né? A doutora é expert nisso, em fazer esse acompanhamento com casais, né? Com mulheres especialmente. A grande maioria das pessoas podem, né? É muito prazeroso, é saudável, mas algumas pessoas não podem, né? Algumas pessoas que infelizmente são portadoras da compulsão ou portadoras da doença, da patologia, não podem. Eu agradeço muito a sua presença mesmo, Norma, doutora Norma. Já faço aqui um novo convite, né? Quando a senhora tiver disponibilidade, né? As portas vão estar sempre abertas.
E eu passo aí para a senhora fazer as suas considerações finais, agradecendo a todos que nos ouviram, né, até esse momento e agradecendo especialmente a senhora, doutora Ana. Obrigado. Eu agradeço também, acho que é uma oportunidade sempre muito significativa falar para pessoas, né? Eu trabalho com pessoas e trabalho em função de saúde mental. Digo, prefiro não focar a doença, focar a saúde. E por conta disso, eu trabalho em função do que que melhora, de como a gente tem que fazer para sair da situação. E como você está colocando, assim, muito interessante que você não pode, mas eu acho também, se você fosse diabético, você não poderia comer doce. Então, a gente precisa ter consciência do que pode e do que não pode, e até onde pode ir, né? Então, isso é um controle, já é um processo de autocontrole para ir lá para o nosso sistema límbico e dizer, vamos mudar aí o formato. Eu espero que tenha atendido ao que vocês pretendiam, as informações, e gosto muito do que faço, gosto muito de falar e gosto muito de falar com pessoas. Professor não pode não gostar de falar, né? Então, a gente sempre fala de uma forma contínua. Super agradeço, né? Espero que as pessoas cheguem a entender, pelo que eu consegui perceber do seu retorno, ficou claro o que nós colocamos, né? Foi o mais objetivo possível, tentei enxugar para ficar o mais objetivo. E assim, estou aqui, se precisarem alguma coisa, tudo bem, a gente só precisa ter antecedência para eu poder me organizar. E nesse formato fica muito melhor, se for o caso, porque eu não saio do consultório, né? Eu acabei de atender, já entrei com vocês. Então, assim, eu atendo online, prioritariamente. Então, só foi desligar de um lado, ligar do outro, para mim ficar mais fácil. Tá certo? Muito obrigada, boa noite para vocês e até uma próxima.